Olá, pessoal do Fiscaliza Auto Tietê, sou Jaqueline Benevides. Nós estamos aqui no estúdio do Fiscaliza para trazer mais uma entrevista para vocês, né? Hoje, vou falar a data para vocês, 16 de setembro, uma manhã que tá gostosa aqui, e a gente tá com o Reinaldo Júnior para falar sobre Biritiba-Mirim, sobre os planos, né? Já foi vereador, né, candidato a prefeito da cidade, tem um histórico aí e vem trazer a sua percepção. Lembrando que ontem nós tivemos Poder em Debate, né, e a gente vai trazer aqui alguns assuntos porque cabe a ele também a palavra. Queria que você deixasse as suas considerações iniciais para os nossos seguidores. Obrigado, Jaqueline, obrigado, Jonathan, pelo convite, muito feliz de estar aqui no Fiscaliza. Vamos conversar de tudo um pouco, não só de Biritiba-Mirim, como do Alto Tietê, do trabalho aí à frente, o Progressistas, que hoje é o partido que eu estou junto, né? Para a gente contar para vocês um pouco do nosso trabalho. Reinaldo, muitas pessoas têm falado que a estrutura política de Biritiba na Câmara, ela é muito dificultosa, né? E muito difícil para os vereadores conseguirem efetivamente trabalhar. Como que foi a experiência na vereança para você? Eu, quando vereador, para mim foi uma experiência diferente, porque quando você está à frente, mas eu já tive meu pai, que foi vereador, alguns outros tios meus, eu fui o 13º vereador da minha família, então eu tinha um pouquinho de bagagem política, então mesmo sendo a primeira vez que eu estava no mandato, eu tinha um pouquinho de experiência de convívio. Para mim foi uma experiência muito difícil, porque na época, não sei se você se lembra, teve cassação de vereadores, cassação de prefeito, eu participei de presidência de comissão, presidência de relator de comissão, então foi um mandato muito conturbado, eu passei por um mandato muito difícil, mas mesmo assim, na época a gente tinha um trabalho, na época que eu iniciei como vereador, eu tinha um trabalho muito forte junto ao Dr. Gondim, que era deputado, que a gente destinou recursos para a cidade. Aí depois, com outro deputado, a gente também conseguiu destinar recursos para a cidade. A gente fez um trabalho de fiscalização muito forte, tanto que tem diversos processos que rolam até hoje devido às nossas denúncias quanto vereadores, né? Tem alguns até que processos que teve condenação, entre outros que estão em trâmite ainda. Então a gente fez a nossa função quanto vereador. Prevenindo os cofres públicos, não sei se você se recorda, teve uma ocasião que iam colocar catraca nas escolas e era um contrato absurdo, fui eu que denunciei, esse dinheiro está em processo de ressarcimento, o processo está rolando, então a gente fez o bem para a cidade quando proibiu um contrato lá que ia ser de mais de 1.700.000, com a nossa denúncia teve que extinguir o contrato, mesmo assim foi pago mais de 700 mil reais dos cofres públicos. Então a gente fez a nossa parte efetiva quanto vereador, mas infelizmente existe um processo moroso na nossa justiça, né? E qual que é o diferencial? Você que vem de uma família de políticos aí, né? Você se considera hoje respondendo a um legado ou você se considera alguém que tem essa aptidão, esse anseio de estar na política e de participar? Quando eu tinha 8, 9 anos, meu pai foi vereador. E eu falava para ele que eu ia ser vereador um dia, independente de ele falar para mim ou não. Então eu sempre tive essa vontade, sempre gostei. Trabalhei em metalúrgica, trabalhei na área privada, mas eu falo que eu tinha uma vocação e um chamado. Então larguei mão de tudo desde 2016 e estou me dedicando 100% à política. Quanto vereador, até acho que é justo, porque é difícil você trabalhar em 2 lugares e se dedicar. Às vezes as pessoas reclamam. Eu acho que é importante o legislativo ter um bom salário para que a pessoa possa se dedicar apenas ao mandato de vereança para acompanhar as obras da cidade, acompanhar os contratos, acompanhar as demandas de parte da população. Porque muitos vereadores, às vezes, eu entendo que é difícil, mas muitos vereadores têm 2, 3 serviços. Acaba que não consegue conciliar o mandato com a parte pessoal, empresarial. E o mandato você tem que estar de perto, você tem que estar visitando os bairros, você tem que estar visitando as pessoas, você tem que estar no dia a dia na cidade para você entender as dificuldades do município. E hoje eu vejo que falta um pouco isso dos próprios políticos, não só da nossa cidade, de outras cidades, de estar no dia a dia na rua para entender as demandas, os problemas e assim buscar soluções. Porque o vereador nada mais que é um elo de comunicação com o prefeito para resolver os problemas.
quem que vai trazer os problemas e muitas vezes até a solução para o executivo é o vereador. E você acha que Biritiba precisaria de uma valorização maior para os vereadores? E se isso que às vezes as pessoas falam, não recebe tão bem, tem que conciliar com outro trabalho, digamos que uma desculpa às vezes para não fiscalizar melhor, para não participar ativamente do que acontece na cidade, porque a gente sabe que nem todos participam, nem todos fiscalizam e muita coisa na cidade deixa de passar, inclusive com diversos apontamentos pelo Tribunal de Contas, e a Câmara Municipal acaba ficando à mercê desses problemas. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Não, eu entendo que alguns vereadores, mas se você colocar e fazer uma análise municipal hoje, Biritiba Mirim ou de outros municípios, você vê, eu vou falar por Biritiba, com certeza. O salário de vereador é 2, 3 vezes acima do valor do teto da cidade. Então não é um salário ruim, é um salário bom. Eu acho que falta um pouquinho de capacitação, não só dos nossos políticos da cidade, como de um trabalho em si nesse sentido. Eu fui vereador. Eu buscava muito, acho que falta às vezes um pouco do interesse das pessoas de lutarem para entender melhor como funciona. Tem muita coisa boa no governo federal, lá nos ministérios, que falta um pouquinho mais de pessoas capacitadas para buscar recursos na cidade. Então eu tive em Brasília no ano passado e vi que tinha diversos convênios que poderiam ser feitos, que coincidiam com um tipo específico na cidade, só que não tinha um projeto apresentado, a gente não é credenciado no MIT, município de interesse turístico, então você vê que são coisas simples que, se a gente tivesse isso para o nosso município, valorizaria muito o município, aumentaria a arrecadação, facilitaria a vida do executivo, né? Então você vê que falta um pouco de empenho. Do período em que você foi vereador, vamos falar da sua experiência de lá para cá. Cita uma coisa que você acha que melhorou em Biritiba. Tem se asfaltado bastante ruas, mas qual que é o problema? É a qualidade que tem sido feito o serviço. Obras, está tendo bastante na cidade, só que não cumpre prazo, as obras infelizmente não, muitas vezes a gente vê que não é de boa qualidade. Qual é um outro problema? Não adianta você criar um espaço público maravilhoso, que nem a APAI, né? A APAI está construindo um prédio maravilhoso lá, que era para ter sido finalizado em 2022, 2023. A gente já está em 2025, então você vê que a falta de comprometimento com a data de entrega é absurda. Só que qual que é o maior problema que eu vejo? A gente tem o INSS lá em Biritiba. O INSS e as pessoas que precisam se aposentar, 95% tem que vir para Mogi, porque lá não tem um médico. Então não adianta você construir algo que você não consegue cuidar, você consegue manter, você não tem condição financeira de dar suporte. Então, hoje o meu maior medo da APAI é construir um grande prédio daquele e não ter condição de custear. Mas a gente espera que funcione bem quando finalizado e que a gente possa atender as nossas crianças e quem sabe até às vezes fazer um convênio com cidades vizinhas pelo tamanho da APAI que está sendo feita lá e ser uma maneira de arrecadar mais para que a APAI consiga manter um nível alto de atendimento. Então, na sua visão, um ponto positivo são as construções, tem bastante coisa sendo feita, mas em compensação existe uma grande preocupação em como manter esse serviço funcionando e atender a população, né? Que é o mais importante, porque não adianta você ter uma estrutura, porque fica abandonado, depois a manutenção é mais cara do que a própria construção, dependendo do caso, porque infelizmente é invadido, dilapidado, né? Tem muita coisa que precisa de uma continuidade, e você ainda, no futuro, considerando o abandono, você tem que ir lá e refazer todo o trabalho de novo e ainda colocar a gente para trabalhar, que o custo é muito maior, né? Porque, por exemplo, eu vou falar uma conquista que teve lá. Foi feito a prefeitura lá, o Paço Municipal. A obra já existia, o prédio, foi gasto mais de 3 milhões lá, mas era um hospital. Era um hospital que a gente tinha na cidade, que tinha internação, que até pequenas cirurgias realizavam. Uhum. Hoje a gente tem uma prefeitura que está sendo... eu não entrei lá ainda, não sei como ficou a estrutura dentro, mas pelo valor gasto deve estar muito bem feito o serviço, mas eu acho que deveria ter pensado em algo da saúde.
Mas já que foi feito prefeitura, espero que isso seja bem utilizado, mas não adianta que nem agora, no início do ano entregaram um projeto falando que ia criar um outro pronto atendimento. A gente tem um pronto atendimento que tá, se você olhar lá, tá feio por fora, não tá sujo, não tá pintado, não tá com os equipamentos novos. Então, primeiro a gente tem que cuidar do que a gente já tem, para depois construir algo novo. Então, acho que o que está mais pecando é construir algo novo e não cuidar do que a gente já tem. E como que veio esse anseio para se candidatar à prefeitura? 2020, 2024, períodos diferentes. A gente sabe que 2020, pandemia latente ali, campanha difícil, sem acesso às pessoas, políticas públicas defasadas, enfim, né? Uma grande crise que a gente sofreu não só no nosso país, mas no mundo, e cidades pequenas sofreram muito mais, muitas vezes dependendo da estrutura de cidades maiores, de cidades vizinhas, para poder segurar as pontas. Queria que você contasse a experiência, tanto na campanha e o que você absorveu da realidade de Biritiba no momento de crise. Então, eu, quanto vereador, eu vi que eu era muito limitado, não conseguia resolver os problemas da cidade. Eu falei assim, eu preciso algo mais. Aí foi onde que eu tive essa vontade de ser candidato a prefeito. Por quê? Para fazer diferente. Eu via que algumas coisas simples poderiam ser feitas. Hoje, por exemplo, na minha opinião, o contrato que existe feito no pronto atendimento lá deveria comportar pediatria 24 horas. Até, não sei se foi o Fiscaliza que publicou outro dia a quantidade de crianças que vem sendo atendidos aqui no Procriança em Mogi, né, no Vagalume. Então você vê que a gente tem uma necessidade, porém não é feito nada para resolver. Então foi com coisas pequenas dessas assim que eu via a população ia fazer um ultrassom fora da cidade. Ultrassom é um exame barato. Então foi por coisas pequenas dessas que eu falei, não, eu preciso me candidatar. O esporte na cidade, que no passado existia um investimento forte, parou. Então foi nesse intuito que eu falei, não, eu preciso ser candidato a prefeito. Foi uma experiência difícil, porque foi em meio à pandemia, uma eleição difícil, que você não podia ter contato. Infelizmente, muitas pessoas vindo a falecer, então foi uma eleição atípica, né? Agora, nessa eleição, que era uma eleição, a reeleição do prefeito, infelizmente, no mandato de 2017, 2020, teve muito problema a cidade na questão de corrupção. Ele acabou que conseguiu fazer algumas coisas e é onde que a população entendeu que seria melhor mantê-lo. Mas eu entendo ainda que tem muito para ser feito e dá para ser feito deveria ter feito muito mais coisas com o recurso que tem na cidade. E aí foi onde que eu falei, não, preciso me candidatar de novo. Eu vejo que são coisas simples, por exemplo, a dor das pessoas que moram no bairro afastado, que não tem o transporte público municipal, a dor de quem tem uma criança que precisa levar no hospital de noite e precisa pedir às vezes para alguém emprestado um carro, ou não tem dinheiro para pagar um táxi, tem que ligar para alguém. Muitas vezes quem acaba socorrendo é vereador na cidade. Então você vê que são problemas crônicos dos últimos anos que não são resolvidos. Foi onde que eu falei, não, eu preciso me candidatar de novo, porque as pessoas precisam de uma pessoa que tenha essa visão para ajudar quem mais precisa. Inclusive, muitos dos meus projetos, plano de governo, o prefeito falou que vai implementar e espero que ele implemente, use as nossas ideias ao nosso favor, porque quem ganha é a cidade. E todo mundo, assim, e é verdade, me perdoem, mas eu vou ser muito honesta aqui, não tem uma pessoa que eu vejo elogiando a gestão do Inho, né? A não ser quem faz parte da gestão. Isso me preocupa, porque a gente começa a analisar o cenário, como que alguém que recebeu tantas críticas conseguiu a reeleição. Explica pra gente o porquê que isso acontece em Biritiba, né? Ontem nós tivemos uma opinião do seu colega, mas eu quero ouvir a sua opinião do porquê esse sistema de Biritiba nunca se desvincula dessa, vamos colocar, camada de poder que não tem efetividade ou que possivelmente não tem efetividade, se essas opiniões são verdadeiras ou não, entendeu? Tem vários fatores. Um é a pressão. Funcionário público lá, se tirar foto comigo, por exemplo, que sou candidato da oposição, é perseguido. Tem diversas denúncias no Ministério Público quanto a isso. Então isso é uma das situações. Blindagem, comerciante local lá, se colocar um banner meu na campanha,
é perseguido. Você vê, as pessoas acabam muitas vezes nem te falando, mas você vê no olhar da pessoa, você vê na voz da pessoa. Então você vê que existe um coronelismo muito forte na cidade. E é uma das vertentes que eu acho que mais pega na eleição. Então a população não pode criticar, você enxerga dessa forma. Existe um medo de uma retaliação dentro da cidade. Muito forte, muito forte. E quando a gente anda na eleição, você vê muito isso. Eu vou votar em você, mas não vou. É que eu prefiro não me meter. Eu não vou postar aqui, foto, né? Porque senão eu vou ser perseguido. Então o que mais acontece, assim, que eu vejo que é mais forte, e é isso. E aí vem a outra parte que não tem nem como falar, que é a questão do poder aquisitivo financeiro, né? A campanha deles é uma campanha muito rica e a nossa campanha é uma campanha bem humilde. Então é uma diferença muito grande. Por exemplo, se você colocar de fundo eleitoral que foi recebido pela oposição contra mim, dá mais de 500 mil deles contra 100 mil. Então você vê que e isso declarado, né? Eu sou contra esse sistema. Eu acredito que se for para concorrer, as cotas tinham que ser igual para todos os partidos, porque você cria um monopólio de uma força para um ou dois partidos. No caminho que a gente está indo, aí tem gente que fala, Jaqueline, eu não concordo com você. No caminho que a gente está indo, logo a gente vai ter só um lado e o outro. Dois partidos, como em muitos países acontece, né, acabam tendo, porque você centraliza toda a força, né? E infelizmente, ou felizmente, aí vai na análise de cada um, o dinheiro faz campanha. Tem gente que fala, não, se você for bonzinho, se você for legal, se você tiver bom projeto, você consegue. Olha, hoje, depois de observar todos os lados da moeda, não é só bondade que faz uma campanha, não é só projeto, não é só você ser conhecido. Tem um dedinho aí que influencia, né? Influencia muito. E, entrando agora na questão partidária, você concorreu para prefeito pelo Podemos, né? Hoje você está no PP. Conta pra gente como que é essa experiência partidária mesmo, porque às vezes as pessoas precisam entender que para você escolher um partido, tem N fatores. Muitas pessoas são criticadas por mudanças de sigla, mas tem que entender, precisa ser condizente com o que você acredita, mas também precisa te dar estrutura para caminhar, porque não adianta você ir para um partido que você não vai ter oportunidade, que você não tem crescimento, que você não tem grupo. Como que você se encontrou no PP agora e como que foi sua experiência de estar no Podemos, né, como adversário do PL, que é um partido com estrutura, com um financeiro. Enfim, hoje é uma das maiores forças do nosso país. Como que foi para você essa experiência? É um partido pequeno, mas é um partido que vem crescendo, vem se reestruturando. Na verdade, foi mais um encerramento de ciclo, né? Trabalhava com outro deputado, ele e eu entendemos que não existia mais esse vínculo de trabalho. Em janeiro, de setembro, de outubro até dezembro, eu fiquei esperando para ver como que ia ser, o que ia acontecer. Fiquei esperando porque eu tinha diversos convites, graças a Deus, né, a gente teve aumentamos um pouco de voto na eleição, então isso nos credencia. As pessoas buscam o nosso trabalho e muitas pessoas, principalmente da política e da região, me conhecem, então sabem que eu sou uma pessoa que quando estou junto de verdade, não é em cima do muro como algumas pessoas são. Aí encerrou esse ciclo em janeiro. Na verdade, em outubro encerrou esse ciclo, pós-eleição. Eu fui convidado por diversas pessoas, até que o prefeito de Poá, Saulo Souza, me ligou, me chamou para o gabinete dele e falou assim: queria que você trabalhasse com a gente aqui do PP, eu queria que você conhecesse o deputado Maurício Neves, que me fizeram o convite, né? O deputado Maurício Neves junto com o Saulo Souza, para além de compor e vir para o PP, para vir em 2028 pelo partido, pensando em eleições municipais, coordenar o Progressistas aqui no Alto Tietê. Aí o Saulo Souza, junto com o deputado Maurício Neves, né, me deram essa missão de coordenar o partido, que o partido, existe um trabalho na região, mas não é um trabalho de partido, é um trabalho muito mais de composição na cidade. Por exemplo, o PP não tinha um trabalho do Maurício Neves de deputado federal aqui e do Saulo Souza. Existia uma composição partidária entre PL e PP. Então hoje a gente está criando um núcleo de trabalho, um time do Progressista no Alto Tietê, que a gente está trabalhando conjunto, né? Então a gente está fazendo esse trabalho de
de reorganização partidária, de trazer um grupo diferente, uma opção a mais de deputados para trabalhar pela região. Então a gente está fazendo um trabalho de reestruturação. Hoje, por exemplo, o deputado Maurício Neves, que eu acabei de assumir em janeiro com ele no gabinete, ele já mandou 100 mil para o Reviver da cidade, já mandou uma ambulância para a cidade, então já está criando essa conexão com o Alto Tietê, mandou 1 milhão para a saúde de Poá, mandou 500 mil agora para infraestrutura, e a gente vai começar a organizar a emendas aqui para o Alto Tietê para a gente fazer um trabalho. Em contrapartidas também a gente tem agora a vinda do Dr. Rafu, né, para Progressistas, que vai ser o nosso candidato do Progressistas aqui na região do Alto Tietê, a deputado estadual, né, pré-candidato a deputado estadual, que vai somar muita força para o partido, até porque ele tem um trabalho muito bonito desde 2016 na questão do mutirão da saúde, que é um trabalho que ele já fez, 45 mil votos na última eleição, e é um grande nome assim, para ter mais uma representatividade como deputado estadual aqui do Alto Tietê. Tecnicamente, né, quando a gente fala em cidades menores, né, de Guararema saíram grandes nomes hoje, né, você vê o André do Prado, por exemplo, né, presidente da Lesp, enfim, saiu de Guararema e se tornou ali uma liderança aqui no Alto Tietê. O que está faltando para Biritiba levantar essas lideranças fortalecidas? Existe uma divisão, existe uma falta de alinhamento, hoje tem vários grupos dentro de Biritiba, mesmo sendo uma cidade pequena, tem várias frentes que são postas. Como que você enxerga que Biritiba pode levantar nomes e no futuro ser como, por exemplo, Guararema, que tem, vamos colocar assim, né, ícones de destaque no campo político? Acho que primeiro é a história, né? A história dos dois deputados, né? Márcio Alvino e André do Prado, eles têm uma bela de uma história política, construção, foram prefeito, construíram um legado na cidade. Hoje, Biritiba, assim, politicamente, quem teria um maior legado para alçar voos maiores seria o INHE. Mas, como ele faz parte desse grupo, então ele não viria para esse tipo de pleito. Hoje, a nossa cidade, a questão de grupo, eu acho que está até mais tranquilo do que 2020, já que 2020 saiu 8 candidatos a prefeito. Para uma cidade pequena então, histórico, né? Então, hoje tem 3 aí pessoas assim que você fala que vem candidato a prefeito, que é eu e mais 2. Mas assim, não tem nada assim, você não ouve muito, tá muito longe da campanha. Hoje eu particularmente estou muito mais visando a campanha de 26 do que a campanha de 28, porque a 26 é o retrato da de 28, então a gente precisa muito mais focar agora na eleição de 2026, fortalecer grupo, montar a estrutura partidária, que o PP, que nem eu te falei, Guararema não tinha nominata, a gente está montando, Salesópolis não tinha nominata, a gente está montando, Santa Branca não tinha nominata, a gente está montando, Biritiba não tinha nominata, a gente está montando. Você vai ter bastante trabalho até no que vem, então, né? A gente está pegando um trabalho do zero. Então é uma construção do zero mesmo em alguns lugares. Mogi a gente tem, mas está existindo uma construção nova para a gente fortalecer o partido, porque não adianta a gente ter o partido e não ter pessoas trabalhando voltadas para o partido, porque hoje nada mais é que a gente tem 4, 5 deputados federais, temos 2 agora deputados estaduais, porque a Letícia Guiar foi pro PL, né? Então a gente tem o Olinho e o Telhadinha, né? Só que a gente precisa de um deputado do PP do Alto Tietê. É aquela questão. Eu não vejo problema em um partido se aliar com o outro, bacana. Mas não pode ser encostado também, não tem independência, não tem identidade, porque você nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, manter a independência dos partidos, a estrutura, manter os seus nomes, o seu legado é muito importante. Isso não significa que isso vai impedir de se unir com outra sigla futuramente, né? Mas precisa ter essa identidade. Tem que ter uma composição partidária na eleição, que é justo, existe um diálogo entre eles, mas tem que ter cada um fazer o seu caminho próprio. Por exemplo, o PP em Mogi caminhou com o PL, mas o PP e o PL foram adversários em Poá.
muitas vezes as pessoas perguntam, eu falei, o PP tem a sua independência, eu conversei com o deputado Maurício Neves e ele tem a ideia de expandir o partido, ele pegou o partido, tinha 20 e poucos prefeitos, hoje está com 55, ele fez um trabalho de expansão partidária na região de Marília, a gente tem 4, 5 prefeitos, tem prefeito na região de Andradina, a gente tem um prefeito espalhado em cada canto do estado hoje, então ele fez um trabalho. No Vale do Paraíba a gente tem 2, Jambeiro e Cachoeira Paulista, o Breno e o Arias. Então ele fez um trabalho a nível estado muito, muito bacana, tendo em vista que ele pegou o partido e o partido não tinha esse trabalho de crescimento partidário. Então hoje o partido, e além de ter federado com a União, se tornar a maior bancada do país hoje, né? Com 108 deputados federais, que hoje é maior que o PL, com a federação. E entrando na entrevista que nós fizemos ontem com o Luiz Paulo, eu queria perguntar a sua opinião também, né? O Luiz Paulo, ele declarou publicamente que anseia ser candidato na próxima eleição, né, à prefeitura, já declarou que quer como vice a Lucinéia, que também é vereadora, alegando que ela fez uma oposição junto a ele nesse período que mereceria reconhecimento, e perguntado do seu nome, ele fala, nós estamos em caminhos diferentes, não somos inimigos, só seremos oponentes, caso, né, os dois venham a ser candidatos à prefeitura na próxima eleição de Biritiba. Como que você enxerga isso, Reinaldo? Porque assim, na nossa visão foi o que nós perguntamos, inclusive, será que dividir não é dar novamente a cadeira da prefeitura para o PL, considerando todas as forças que coexistem juntos? Como que você enxerga isso para a próxima eleição? Eu acho que está muito longe. Precoce, é muito precoce. Por exemplo, vice, né? Eu acho que Você acha que foi precipitada essa... Não, eu acho que política se constrói. Eu acho que não é da noite pro dia. Hoje eu me coloco à disposição. 2028, chega lá, pode ser que o meu nome não seja o melhor nome. Uhum. Eu posso até apoiar alguém, por que não? Mas assim, hoje o meu nome, eu fiz 6 mil votos. Quando você fala da segunda força política na cidade, claramente o atual prefeito fez mais de 10 mil votos, então é a primeira força. A segunda força política da cidade é o Reinaldo Júnior com 6 mil votos. Não é o que eu tô falando, é o que o voto diz. Então a gente precisa entender o que vai acontecer daqui até lá. Daqui até lá tem muito tempo, muita coisa acontece. Hoje pode ser um candidato, amanhã pode ser que não seja. Ou falam que às vezes é o vice do prefeito, pode ser que não seja um outro, e seja um outro que esteja mais forte. Então para você não é uma ambição, é uma construção. Você quer primeiro cuidar do PP, estruturar aqui, pensar nas eleições do ano que vem, e aí sim ver qual que vai ser o caminho para Biritiba. A minha meta hoje é reestruturar o partido aqui no Alto Tietê, né, e algumas cidades a mais que eu tenho responsabilidade. Bertioga eu cuido, Igaratá eu cuido, tem algumas cidades a mais que eu estou coordenando umas 20 cidades. E depois a meta é fazer uma boa votação para o deputado Maurício Neves e para o Dr. Rafu. E eleger o Dr. Rafu junto com o Maurício Neves para a gente ter um deputado estadual e federal. Até para isso te fortalecer caso você venha como candidato a prefeito. Para fortalecer, né, o grupo do progressista. E não adianta também caminhar sozinho, né? Sim, ninguém faz nada sozinho. Então a nossa ideia hoje é fortalecer o grupo. Então por isso a gente precisa pensar em 26. 28 passa por 26, então a gente precisa fortalecer esse grupo, construir um grupo sólido para que a gente possa ter um deputado estadual e federal para ajudar na construção de candidaturas majoritárias e de chapas boas para vereadores aqui no Alto Tietê. Então nesse momento, Reinaldo não enxerga Luiz Paulo como oponente nem como adversário, você está deixando o negócio andar porque é a cidade que vai determinar o que é melhor para Biritiba. Sim, com certeza, eu acho que é muito longe da cidade, a gente está muito longe da eleição, tem muita coisa para acontecer, pode ser que, como aconteceu já em outras eleições, surja um nome do nada, muito forte, então é muito difícil você avaliar. Do mesmo jeito que eu já falei, eu tive 6 mil votos, não tem como eu não me credenciar como um pré-candidato a prefeito para 28, só que também eu entendo que tudo muda. Então hoje é uma coisa, amanhã é outra. E deixa eu te fazer uma pergunta. Existe uma grande diferença, porque assim, existem lideranças, pessoas que são líderes. E existem candidatos que têm uma força política, mas não têm esse condão de liderar. Como que você se considera? Hoje eu me considero uma pessoa de grupo que sei liderar e sei ser liderado. Porque hoje eu estou na condição de liderar
na questão de coordenação partidária, mas estou na condição de ser liderado pelo deputado Maurício Neves, estou na condição de ser liderado pelo Dr. Rafu. Hoje estou fazendo parte da coordenação da campanha dele, que é eu já participei de coordenações de campanha, mas não de uma coordenação geral. Hoje, do Dr. Rafu, estou fazendo parte da coordenação geral. Então, está sendo uma experiência. Eu já tinha uma experiência de outros deputados que eu trabalhei, só que uma experiência nova. Para mim está sendo muito legal. Por quê? Eu estou tendo a oportunidade de trazer pessoas que trabalhavam com outros deputados, que não estavam felizes e fazendo uma construção legal. Então, primeiro passo, para você ser líder, você tem que saber ser liderado. Então, eu me entendo que eu sei me colocar nos dois lugares, tanto de liderado quanto líder. Você lida bem com críticas? Qualquer político tem que saber lidar com críticas. Se você não souber lidar com críticas, você não adianta nem estar na política. Se um dia você for prefeito de Biritiba, né, chegar nesse ponto, como que você vai lidar com as críticas, com a imprensa, com a população, nesse sentido, que foi o que você falou anteriormente, que as pessoas têm medo de se posicionar. A população vai precisar ter medo do Reinaldo? Não, acho que não pode acontecer isso. Primeiro, eu tô na vida pública eu, Reinaldo Júnior, né? Tirando a minha família. Eu tô desde 2016. Eu nunca tive problema com a imprensa de brigar. Eu já tive períodos que eu tava de um lado, a imprensa estava do outro. Ela fez a parte dela, eu fiz a minha. Ela muitas vezes publicou uma coisa que ela entendia que era certo, eu fiz a minha de se defender. Então já aconteceu de entrar com ação, essas coisas, mas tudo dentro do campo político, nunca dentro da parte pessoal. Uhum. Sempre soube lidar, até eu acho que tudo tem limite, né? Se tiver no limite do serviço, nada da pessoalidade, eu acho que não tem por que a gente brigar. Agora, se passar do limite, porque às vezes, infelizmente, as pessoas excedem o limite, porque você hoje está como jornalista já, mas tem a mãe de família, a esposa, então eu acho que não pode exceder esse campo. Sim. Agora, se for a parte jornalística, eu não concordo com a sua opinião, com o seu trabalho, acho que você também tem que saber lidar com isso. Como agente político, também tem que saber lidar com isso. Então, para mim é tranquilo, crítica faz parte do crescimento, na minha opinião. Eu deixei para o final falar de algumas pautas que eu acho que são sensíveis para Biritiba, mas que eu também queria ouvir a sua opinião, Reinaldo. Quando a gente fala de Biritiba como cinturão verde, nós vemos um agro com um potencial gigantesco, mas com algumas travas e, para mim, né, até para o Jonathan, a gente conversa sobre isso, que olha de fora, com pouco incentivo de crescimento. Como que você enxerga o agro em Biritiba e o que dá para fazer para melhorar ainda mais a vida de quem trabalha com isso? Até porque muita gente que vive em Biritiba trabalha fora, né? E isso é preocupante porque a cidade acaba não desenvolvendo, não produzindo e não arrecadando. E aí quando a gente vê às vezes o orçamento baixo, não é porque todo mundo está consumindo fora da cidade, né? Na verdade, Biritiba é assim, Salesópolis é assim, então são municípios que têm essa dificuldade. Por falta de incentivo para a geração de emprego, eu acho que a gente tem que criar outros meios de geração de emprego também na cidade e investir e incentivar os nossos agricultores na cidade. Que hoje existe uma grande dificuldade dos próprios pais conseguirem fazer com que os filhos continuem e deem continuidade no serviço da roça, que é um serviço pesado, um serviço difícil. Então, já existe essa dificuldade. Mas, no meu entendimento, falta políticas públicas para incentivar, fazer algo voltado para que as pessoas do campo se sintam valorizadas. Por exemplo, e vistas, né? Uma feira anual de valorização, como vai ter o AgriFest lá agora. Mas, assim, uma coisa voltada para o agricultor. Porque eu acho que esse AgriFest vai ser muito mais voltado para um rodeio, para a festa, do que voltado para o agricultor. Acho que você tem que ter uma data no ano voltada para o agricultor, para valorizar eles, para colocar estandes, para valorizar, para fazer uma conexão dos grandes agricultores com os pequenos agricultores. Ter um centro de distribuição, igual tem aqui em Mogi. Mogi acho que tem 2 Cobal, né? Tem uma em Brás Cubas e tem uma aqui. Então tem que ter um centro de distribuição, que era um projeto do passado. Não sei se você já viu ali na entrada de cidade de Biritiba, passando a reta do DAI ali, na entrada do Sogo, ali era para ter feito um barracão nesse sentido, uma Cobal. Então falta esse incentivo, falta políticas públicas para isso. Se não tiver pessoas que entendam, estejam no dia a dia
junto com eles para fazer esse trabalho de resgatar o trabalho deles e valorizar, infelizmente a tendência é só ir diminuindo. O que tem acontecido lá é as pessoas vendendo suas áreas de plantio para muitas vezes as pessoas fazer outra coisa, loteamento. Então a gente está perdendo muito a questão de áreas de plantação devido à falta de valorização, e tá difícil para eles. A gente fala, tá muito caro e tem pouco incentivo, não tem um trabalho da prefeitura junto a eles, então tá muito complicado. Eu acho que a gente precisa de uma política pública de valorização e criar meios como uma Cobal, criar meios de central de distribuição para os pequenos agricultores. No Casqueiro tem um bairro que são 45 ou 60 famílias assentadas, e quem fez toda a parte documental no passado foi meu pai. Eles têm uma associação, uma mini cobalzinha que eles iam fazer lá, que nunca terminou. Essa era uma meta minha de plano de governo, de finalizar lá junto com eles, para eles, como são 60 famílias, ali virar uma central de distribuição e eles distribuir para os mercados, para grandes agricultores, para eles ter qual é a dificuldade deles? De renda, né? Qual é a dificuldade deles? Eles produzem, mas muitas vezes têm a dificuldade do transporte, de levar, porque já é uma agricultura familiar. Muitas vezes é a esposa, o marido, um filho trabalhando. Os três para fazer o serviço. E aí ainda tem que sair para vender, então eles e têm... você perde muito produto, né? Você perde muito legumes, enfim, tudo que é plantado... Não dá para... O tempo é inimigo deles, então eles têm que ser rápido. Então precisa ter uma centralzinha de distribuição para eles, para ajudar. Concordo. E infelizmente é uma coisa que está lá mais de 10 anos parada e não funciona. Que eu vejo que falta a prefeitura chegar junto e falar assim, vamos fazer isso aqui funcionar? Vamos fazer acontecer? Como diversas outras coisas lá. Se você for ver, tem umas 15 escolinhas lá abandonadas, que eram escolinhas rurais e não tem serventia nenhuma. Mas você pode montar uma associação, você pode montar uma zoonose, você pode montar uma clínica veterinária, pelo menos para fazer umas castração e diminuir a questão de animais na rua. Então tem vários caminhos, mas infelizmente as pessoas preferem construir novo e deixar um prédio que teria alguma utilização parado. É muito complicado isso de prédios em potencial abandonados, porque a população carece de retorno daquilo que foi investido, né? Então é um trabalho muito difícil e a gente sabe que manter é muito mais demorado, custoso, porque você conseguir trazer um médico, por exemplo, para uma estrutura de saúde, você conseguir verba para trazer um equipamento novo, é tudo muito caro. Eu estava vendo o valor de um equipamento de ressonância magnética, meu Deus, é assim, né? Aí tem uns até que são mais baratos, mas a qualidade inferior, né? A qualidade inferior, durabilidade, enfim, material. Então é muito tenso isso, e por isso que é tão importante a ajuda de deputado federal, de deputado estadual, para encaminhar emendas parlamentares, porque o município não tem orçamento para isso, ainda mais quando se trata de Biritiba. Se Mogi já tem uma dificuldade tão grande, mesmo com o orçamento que tem, de dar conta dos seus serviços, imagina Biritiba, que está nessa questão de cidade dormitório mesmo, e de muito centralizada na agricultura familiar, de que as pessoas que querem uma oportunidade de um trabalho um pouco diferenciado, tem que sair da cidade e não consome na cidade, você gera pouco recurso ainda mais, né? Para finalizar, te dar um desafio. Você que foi bem votado aí, passou por 2 eleições a prefeitura, executivo municipal, se você pudesse dar um conselho para o Inho agora, nesse último mandato dele, o que você falaria? Eu falaria para ele olhar o meu plano de governo e colocar em prática algumas ideias que eu acho que seria muito importante para nossa cidade. Portal na entrada da cidade, para valorizar a nossa cidade, para as pessoas saberem que está passando pela nossa cidade, um pediatra 24 horas, criar algum sistema de saúde para que a gente possa ter os exames na nossa cidade, não as pessoas ficarem viajando para fora, pequenas cirurgias, investir de verdade na área da saúde, que a nossa saúde é uma área muito precária na cidade. O Dr. Rafu tem feito o mutirão da saúde comigo lá em Biritiba. A gente tem pego pessoas com 2 anos, 3 anos, esperando um simples ultrassom na fila do SUS, né? E o que deixa a gente triste? Outro dia eu peguei uma pessoa com tumor, outro dia a gente pegou mulheres com nódulos que eram câncer. Então, você vê que falta a prevenção. Né? E não é uma coisa cara, é o mais barato.
é o mais barato para se investir. Então, se você investe na prevenção, você resolve o problema que você ia ter no futuro. Então, para ele olhar com carinho, principalmente na área da saúde, que é a área mais precária da nossa cidade, investir também nas crianças, que o esporte na nossa cidade eu entendo que está abandonado desde o início dele de mandato de prefeito. É uma coisa que eu acho que um dos maiores defeitos dele foi com a saúde e com o esporte. Que a gente tinha uma referência boa, caiu. A educação, por mais que existe muita reclamação, existe as escolas, existe a compra de uniforme, mesmo com as demoras, não estando nos prazos, ainda acontece. Mas agora o esporte, a gente tinha o ginásio municipal desde 2009 fechado. Então a gente está indo para 2025. Mais de 25 anos fechado no ginásio municipal. Que eu espero que agora com essa reforma do parque funcione, né? Que também está fora do prazo, que era para ter finalizado, não fez. E eu só queria acrescentar uma coisa no final, assim, Jaque. Hoje o deputado Maurício Neves é presidente da Comissão de Viação e Transporte em Brasília, que é uma coisa muito difícil para um deputado de primeiro mandato que nem ele já estar nessa posição. A gente tem o Derrich, que vem a senador, ou ora sim, inclusive acho que ontem foi apontado como um candidato forte a governo pelo PP, pelas pesquisas que saíram. E o que seria mais legal que a gente fala sempre, o Dr. Rafu pode ser não só um deputado estadual do Alto Tietê, como um deputado da saúde, que hoje a gente vê muita gente falando causa animal, segurança pública, causa autista, mas a gente não vê ninguém falando da saúde pública do nosso país. E olha, depois de uma pandemia, né? E agora falando, para fechar, preciso falar disso. Que desafio no PP, porque a gente sabe que você cuidar de uma cidade só já é difícil. Imagina, né, o trabalho que você está fazendo de gerenciar, de ajudar a construção do partido em várias cidades. E tem muita gente que não é filiada, que não se posiciona politicamente. Queria que você deixasse um convite para as pessoas para estar conhecendo, como que as pessoas podem entrar em contato com as lideranças do PP para se filiar, para conhecer melhor nas cidades que você está trabalhando. Então, espaço aberto aí para você deixar o convite. Obrigado. A gente tem o diretório estadual, que é em São Paulo, que a gente faz as reuniões lá. A gente vai montar breve, logo mais aqui na região, algum diretório também do Progressista, mas nas cidades que tem o Progressista, que você conheça alguém que está no PP e quiser se filiar ou quiser vir falar comigo, estou à disposição. Vai ser um prazer ter você junto com a gente no partido. É um partido que está se reorganizando aqui no Alto Tietê, é um partido muito grande, que tem muito para trazer de trabalho, somar com recursos para o Alto Tietê e fazer algo diferente, sair um pouco da mesmice aqui do Alto Tietê e mudar um pouco o time de trabalho aí. E como que as pessoas te contatam? Deixa aí, vende peixe. Instagram, Reinaldo Júnior aí, meu WhatsApp é 11 998 92 8727. Quiser entrar em contato, estou à disposição. É isso aí, pessoal. Mais uma entrevista, conhecendo aqui uma liderança. Vocês conhecendo, né? Porque eu já conhecia ele, a gente já bateu muito papo. Falando sobre a região aqui do Alto Tietê, Biritiba, é muito importante a gente ver que não tem só uma opção. Temos que conhecer todas, até para dar mais crédito no lado que a gente venha decidir apoiar. As eleições do ano que vem são muito importantes, nós temos um Brasil para decidir no ano que vem, então a gente tem que debater política. Quero agradecer a sua participação, desejar que seja uma trajetória muito... É difícil isso, porque depois que todo mundo se estrutura, nós estamos vivendo um período tenebroso na política. Dizer que tudo vai ser muito bom e cheio de flores, não. A gente vai encontrar vários espinhos, mas que o Alto Tietê cresça. Muito sucesso para os deputados, né? Que eles tragam emendas aqui para a região. Eu, como moradora de Mogi, mandei para que a gente precisa. E é isso. Até a próxima entrevista. E ele passou o WhatsApp dele, vocês chamam lá e conversa com ele, viu? Tchau, pessoal.